Gente, vamos complementar o vídeo anterior em que eu falei sobre diagnóstico diferencial entre transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno do espectro autista. Pergunta que rolou com muita frequência depois desse vídeo é: o transtorno da personalidade esquizoide pode ser uma comorbidade do transtorno do espectro autista? Gente, eu vou responder como Clécio, como um profissional especializado, como um estudioso da condição autista, como um psicopatologista. Por quê? O que as pesquisas e os dados clínicos apontam? Que é muito incomum o transtorno da personalidade esquizoide ser uma comorbidade do transtorno do espectro autista. Quando se coloca que é muito incomum, significa que existem alguns casos diagnosticados. Clécio, eu vejo uma incompatibilidade muito significativa entre os dois diagnósticos para que nós possamos compor um quadro comórbido entre os dois. Por quê? Apesar de ambos os diagnósticos apresentarem várias semelhanças, nós temos alguns diferenciais que geram um potencial de incompatibilidade entre ambos bastante significativo, tá? O indivíduo na personalidade esquizoide, ele não quer, ele não deseja, ele não sente nenhum tipo de interesse e de atrativo na interação com o outro, tá? Porém, se este indivíduo ele tem algum tipo de necessidade de interação, essa interação ela vai acontecer. O que acontece na condição autista? Na condição autista, você pode ter um mínimo de interesse, mas você vai buscar algum tipo de vinculação, principalmente com pessoas mais próximas, mais íntimas, e que se for só esta pessoa, este interesse ele vai estar estabelecido. O segundo componente, a personalidade esquizoide não tem o comportamento restrito e repetitivo que tem na condição autista. E as duas situações têm uma nosografia. O que é a nosografia? Aquilo que descreve o desenvolvimento desses quadros que são incompatíveis. O indivíduo na condição autista, ele nasce na condição autista, ele cresce, se desenvolve, vai para a idade adulta, envelhece e morre na condição autista. Transtornos da personalidade, inclusive esquizoide ou qualquer outro transtorno da personalidade. Nenhum indivíduo nasce com um transtorno da personalidade. O transtorno da personalidade, ele vai sendo formado e desenvolvido através do processo de desenvolvimento. Então, o que acontece numa personalidade? A personalidade ela é formada por temperamento, que é uma característica inata, é uma herança genética, é uma constituição biológica que dá ao indivíduo a forma emocional de resposta. Além do temperamento, nós temos um segundo componente de personalidade, que é o caráter. Leia-se, características que o indivíduo vai apreendendo ao longo da sua vida, consolidando internamente, e essa consolidação dá a ele um padrão de resposta. Por isso que no transtorno da personalidade, esse transtorno ele é desenvolvido. E quando que vai eclodir? Ele vai eclodir do início, meio da adolescência para o início da idade adulta, podendo ter alguma característica pré-mórbida de infância. Pré-mórbida é antes da formação sintomatológica, tá? Então, Clécio, dentro da minha
parte clínica, dentro dos estudos que eu realizo, eu não vejo uma compatibilidade de comorbidade entre transtorno do espectro autista e o transtorno da personalidade que nós estamos mencionando aqui, tá? Existem várias pessoas que têm o diagnóstico de autismo e da personalidade esquizoide. Ponto. Tá? Agora, a partir do momento que você faz uma construção longitudinal e transversal da formação de dinâmica de funcionamento desse indivíduo, você vai perceber, sim, os elementos de similaridade, tranquilo, e você vai conseguir perceber, sim, as diferenciações entre ambos, e você pode identificar no indivíduo na condição autista uma escolha, mas não é uma escolha proposital, é um afastamento natural da questão social, porque não tem nenhum tipo de interesse, de motivação nisso. Ok? Eu quero a sua dúvida, um tema extremamente importante, eu gostaria muito da sua colocação, ok? Um grande abraço.